Um forno de embutir pode facilitar em muito a sua vida, além de trazer uma estética incrível para sua cozinha planejada, te fazer otimizar o espaço e muito mais. Mas me diz aí, você conhece todos os modelos que existem, as vantagens que eles podem te trazer? Eu não sei não. Então você está no lugar certo, jovem gafanhoto, porque hoje eu vou te mostrar tudo sobre forno de embutir. Fala pessoal, tudo bom? Tem uma coisa que eu vejo que as pessoas adoram é ter praticidade dentro da cozinha, tanto para preparar os alimentos, como também com a estética muito incrível que um forno de embutir pode trazer ele para dentro de uma cozinha, seja ali um forno elétrico ou um forno a gás, ou até mesmo uma torre quente. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar como que você pode escolher o seu, como que você vai embutir um forno, seja ele elétrico ou a gás. Você vai sair daqui sabendo qual o melhor forno de embutir para você. E mesmo que não seja o foco desse vídeo, não se preocupe que no final eu vou falar também sobre forno a lenha, tá legal? Mas antes de mais nada, não esquece de deixar um like, não, tá? É isso que nos motiva a continuar trazendo esse conteúdo toda semana pra vocês. E se você é novo ou é nova aqui no canal, por favor, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você não perder quando sair vídeo novo. Antigamente, pessoal, o forno ele vinha acoplado ao fogão de piso. Com o tempo e com o cooktop se tornando mais popular, isso foi meio que deixando de ser uma obrigação. Hoje em dia você pode sim ter o forno de embutir ali embaixo do seu cooktop, ou até mesmo colocá-lo mais alto numa torre quente ou torre de eletrodomésticos, que inclusive eu já fiz um vídeo completinho sobre esse tema que tá aqui no card e aqui na descrição para você. Isso acabou trazendo muito mais mobilidade para a cozinha, né? Para você não ter que ficar abaixando para pegar alguma coisa ali no forno. Fora que tem de tudo quanto é tamanho. Tem modelos pequenininhos que são portáteis, forno de mesa, e tem os modelos de embutir. E esse daí você precisa de um planejamento um pouquinho mais específico, você vai entender mais no decorrer do vídeo, mas sempre escolha o eletrodoméstico primeiro para depois você pensar na marcenaria e até mesmo na bancada que você vai comprar. Você vai entender melhor quando eu falar das medidas, mas o tamanho do forno vai influenciar em tudo isso, porque não existe um tamanho de forno de embutir padrão que vai encaixar em qualquer marcenaria, não. Ah, mentira, sério? Sério, jovem gafanhoto, aquele corte que tem que ser deixado ali na marcenaria tem que ser pensado exatamente pro tamanho e o modelo que você está escolhendo. Dá uma pesquisada no site, vê direitinho o modelo que você quer, para quando você for fazer a sua marcenaria, você passar essa informação pro seu marceneiro ou pra loja onde você está comprando os móveis. Já esses modelos de bancada, eles são mais fáceis de você planejar, mas mesmo assim, é sempre bom no projeto você saber o local onde você quer deixá-lo para ele compor direitinho com a sua decoração, tá bom? Quanto ao tamanho do forno, você sempre vai se basear de acordo com a demanda que você tem. Existem algumas regrinhas que eu vou falar agora para você, mas é sempre bom você adaptar a sua rotina. Se você mora sozinho ou usa muito pouco o forno, pode ser aí que um modelo de 10 a 20 litros consiga te atender tranquilamente. Agora, se você tem hábito de utilizar ali o forno de vez em quando, ou tem uma família de um tamanho médio, um modelo aí de 30 a 50 litros pode ser melhor para você. Nessa litragem aí você pode encontrar tanto esses modelos de mesa como esses de embutir. Agora, se você tem uma família muito grande ou costuma utilizar muito forno, é legal que você tenha ali um forno de 60 até uns 90 litros. Existem fornos desses aí, pessoal, que são duplos, que você tem mais capacidade ainda, tá? E só deixando claro que quanto maior a litragem, mais ele pode demorar um pouquinho ali para aquecer e por isso consomem também mais energia. Agora vamos falar das formas de acionamento que ele pode ter. O primeiro e o mais comum de todos aqui é o forno a gás. E ele é acionado com o quê? Com o gás. Ah, não me diga, Ralph. Seja ali o gás vindo do botijão ou mesmo o gás encanado, ele pode ter um ponto elétrico ali atrás, basicamente para o acionamento do grill. Por isso a potência dele acaba sendo mais baixa do que os dos modelos elétricos. E ele costuma ser mais econômico também. Por mais que ele gaste gás, o modelo elétrico costuma consumir mais energia sim. E a instalação dele pode ser mais complexa do que os modelos elétricos, porque no modelo elétrico você só precisa de uma tomada. E nesse caso aqui, se você não tiver o ponto de gás aonde você quer, né, você tem que criar um novo. E isso pode não ser uma tarefa tão simples assim. Uma coisa boa dele é que ele não depende da eletricidade para funcionar, por mais que ele tenha aquela tomadinha ali por causa do grill e tal, mas se faltar luz, você continua podendo utilizar o seu forno. Imagina só você fazendo o seu alimento ali e faltar luz. Ralph, você nem brinque com isso. Pois é, essa é uma vantagem que o forno a gás tem em relação ao forno elétrico. E essa tomadinha que nós temos que deixar para o forno a gás, é sempre recomendado que ela não fique atrás do forno, ela fique um pouquinho mais deslocada ali para o lateral. E de preferência que ela não fique muito perto ali do ponto de gás. E se for um gás encanado também, é interessante que ele venha pelo seu contrapiso e nunca ali passando por trás de um outro eletrodoméstico, porque pode esquentar. Os modelos a gás também costumam ser maiores do que os modelos elétricos e apesar deles terem ali uma boa regulagem de temperatura, os modelos elétricos costumam ter mais opções ali de temperaturas para você escolher. Esses modelos também podem vir acoplados aí a um fogão ou ser usados separadamente aí, se for desses modelos de embutir, junto com cooktop e tudo mais. Podem ser instalados tanto dentro de uma cozinha ou até mesmo uma área gourmet, numa área externa. Só precisa ser um local que esteja tapado,
protegido de chuva. Como eu disse, eles são mais econômicos aí do que os modelos elétricos, mas em modelos mais antigos, a queima do gás pode não ser tão precisa assim. Pode deixar o calor ali nos alimentos um pouco mais desigual. Mas tem modelos mais recentes aí que já resolveram esse problema, tá? Forno elétrico. E esse aqui, como o nome já diz, ele é acionado com eletricidade. E não me venha fazer piadinhas de novo. Tá bom. Uma vez só já deu. Eles costumam ser bem mais fáceis de instalar do que os modelos a gás, já que eles dependem só de uma tomada. Tem um controle bem maior assim na cocção em relação a ajustes das temperaturas. Costumam preparar também os alimentos bem mais rápidos do que os modelos a gás. E nesses aí você encontra modelos de mesa, modelos portáteis e de embutir também. Eles também costumam ficar quente por muito mais tempo, mesmo depois de desligado. Mas dependendo do modelo, pode ser que demore um pouquinho mais para aquecer. Uma outra vantagem que ele tem em relação ao forno a gás é que ele pode ter um espaço interno maior. Costumam também ser mais fáceis de higienizar. E tem modelos específicos aí que você pode fazer pão, churrasco e várias outras coisas. E assim como os modelos a gás, você pode colocá-lo tanto dentro de uma cozinha como também numa área gourmet. Só precisa estar ali tapado, né, protegido de chuva. Já o lado ruim dele é que ele consome muito mais energia e ele depende muito também da energia elétrica. Então se faltar luz ali, o seu forno vai parar. E antes de você fazer a compra do seu forno, é importante você ver se a voltagem do forno realmente é compatível com a voltagem que você tem na sua casa. É 110? É 220? Tem que olhar isso direitinho. E o legal é que esses modelos de embutir, eles costumam ter vários recursos muito maneiros ali. Por exemplo, o grill, que pode deixar as receitas ali mais douradas, mais crocantes. Tem o timer também, que é um ótimo recurso aí que permite você programar direitinho ali o período de preparo dos alimentos, para evitar que eles queimem ou fiquem ressecados. Tem alguns com painel touch também, que são mais tecnológicos, alguns com espetos giratórios e tem alguns também com função autolimpante do forno. E esses fornos, eles podem ter de diversos acabamentos, desde os mais comuns aí, como branco, preto, ou até bem coloridos, bem chamativos também. Eu particularmente sempre gosto de combinar a cor do forno com a dos outros eletrodomésticos, com cooktop, com lava-louças, micro-ondas, enfim. Desses modelos brancos, eles costumam ser os mais fáceis de você combinar aí com uma decoração que seja mais clean. Já esses coloridos, né, eles costumam ser bem chamativos, então é interessante você pensar talvez numa decoração com estilo mais retrô, ou que componha bem com ele ali, tem que tomar muito cuidado. Só a geladeira mesmo, que se tiver uma cor diferente ali, não tem problema, ela pode ganhar um pouco mais de destaque. Os modelos de fornos aí que sejam de inox, ele pode ser escovado, né, mais fosco, ou tem acabamentos assim que são mais brilhosos. E eles combinam muito aí com uma decoração num estilo mais moderno, contemporâneo, ou até mesmo no estilo futurista. Tem um vídeo que eu já fiz aqui falando sobre estilos de decoração. Eu vou deixar aqui em cima e aqui no card, caso você queira ver, para saber qual o melhor estilo combina com você. Vamos começar falando agora como que eles são instalados. E uma das primeiras coisas que você tem que pensar quando o forno é de embutir é na questão da marcenaria que você vai utilizar. Por exemplo, móveis planejados costumam te dar um pouquinho mais de liberdade, porque eles são feitos sob medida. Já os móveis modulados, que são vendidos em módulos, eles costumam limitar um pouquinho mais espaço ali que você tem para escolher o forno que você quer. Mas existe sim uma variedade muito grande de modulados, então você tem que ver direitinho. Eu já fiz um vídeo aqui explicando a diferença de móveis planejados e móveis modulados, que não são a mesma coisa, e esse vídeo também vai estar aqui no card e aqui na descrição para você. E para embutir ali na marcenaria, pessoal, você pode utilizar MDF normal. Não precisa colocar aquele que é mais resistente a fogo, não, sabe? Que tem um miolo mais avermelhado. O MDF comum, ele já vai te atender bem, tanto aí para um forno elétrico como para um forno a gás. As únicas coisas que você tem que se preocupar mesmo é com a questão do respiro, que a gente já vai falar daqui a pouquinho nesse vídeo. E, por exemplo, no caso da marcenaria, é sempre importante que você não deixe o seu forno, por exemplo, colado nas paredes do seu móvel. Você pode ter ali dentro do nicho, né, um espaçamento interno ali, mais ou menos de uns 5 centímetros para cada lado e uns 5 centímetros do fundo também. Inclusive, isso é muito importante até mesmo na hora de escolher a bancada que você quer, porque tem fornos desses aí, pessoal, que são mais profundos, então você tem que calcular a largura da sua bancada baseado também no tamanho do seu forno. Ó, geralmente uma bancada de 60 centímetros costuma te atender. Agora, se você tem um forno aí, por exemplo, que ele é mais profundo, a sua bancada também vai ter que ser um pouquinho maior. Então sempre faz aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Escolhe o eletrodoméstico primeiro, para depois você escolher o resto das outras coisas. Imagina você ter que ter aí uma bancada de 63 centímetros e meio. Pois é, isso você só vai saber se escolher o forno primeiro, para depois pensar na bancada e pensar na marcenaria. Você tá anotando isso aí, né, jovem gafanhoto? Tô, rapaz. Senão você vai brigar comigo. Que isso, rapaz? Eu não brigo com ninguém, não. Eu sou muito maneiro. Ou será que não? Já a largura do forno, assim, geralmente a gente trabalha ali, pessoal, com uns 60 centímetros, mas lembrando que isso vai variar sempre de acordo com o modelo que você quer. Não precisa alinhar direitinho o seu forno com o cooktop, não, tá? E a altura dele também vai variar de acordo com o modelo que você escolheu. Uma coisa importante que você tem que se preocupar é com a altura da tomada para ficar perto do forno onde você quer. Por exemplo, se ele vai trabalhar numa torre quente, ele vai ter que ser uma tomada mais alta e assim por diante. Caso você não tenha acertado direitinho onde a tomada deveria ter ficado, não se preocupa.
Porque como você vai estar trabalhando com marcenaria, ela vai ter um fundo ali. Então dá para você passar por trás dela ali algum fio e levar essa tomada para onde você realmente precisa. Lembrando que você não deve deixar essa tomada do forno exatamente atrás dele. Sempre deixa um pouquinho mais deslocado para uma das laterais. E se for um forno a gás, não deixa a tomada e o ponto de gás muito perto um do outro, não. E o forno, pessoal, ele pode trabalhar tanto embaixo da sua bancada, e se for nesse caso, não tem assim uma distância mínima entre, por exemplo, o cooktop e o forno. O ideal é que você respeite pelo menos o respiro dele ali. Se é aquele modelo que tem uma gradinha, só respeita ali a distância da gradinha, ou deixa pelo menos uns 5 centímetros entre o cooktop e o forno. Agora, se você está trabalhando com o forno ali numa torre quente, que ela é um pouquinho mais alta, você pode trabalhar ali do chão até a metade do forno, em torno de uns 90 a 97 centímetros. Você pode variar um pouquinho aí de acordo com a sua estatura, com aquilo que ficar mais confortável para você. E só para você saber, existem micro-ondas que tem também função de forno, tá? Eles são bem mais carinhos, mas podem te atender muito bem. E se você quiser um micro-ondas solto, ele pode trabalhar ali numa altura do chão até a metade dele, em torno de 1,30 m a 1,50 m. Agora, presta atenção! Nunca, jamais pegue um eletrodoméstico desse que não seja de embutir e tente embutir na sua marcenaria. Os modelos de respiro deles são diferentes, e se você deixar ele muito abafado ali, que não foi planejado para isso pode estragar o seu eletrodoméstico, estragar a sua marcenaria ou até mesmo causar um acidente feio na sua casa. Então cuidado com isso. Agora vamos falar do nosso famoso respiro. Não esse respiro, jovem gafanhoto, do forno. Tá. Cada tipo de forno tem um respiro diferente, pessoal. Por isso que é muito importante você ver no modelo, antes mesmo de você comprar, para ver se é um modelo que te agrada ou não, até esteticamente. Eu vou citar alguns deles aqui, isso já vai te facilitar na hora de fazer essa busca. Tem respiro desse daí que ele é frontal, ou seja, tem uma gradinha ali por onde sai esse ar quente. E esses daí são mais comuns, por exemplo, nos modelos a gás. Tem modelos que tem essa gradinha tanto em cima como embaixo, porque o ar frio ele entra por baixo e o ar quente sai por cima. Nesses modelos, quando eles ficam embaixo da sua bancada, é importante que no sócolo, aquela roda base que você tem ali de alvenaria, ela tem um leve rebaixo aonde você vai ter o seu forno, geralmente um rebaixo de uns 5 centímetros. É justamente por ali que esse ar vai passar. E é até indicado que o seu forno ele não fique exatamente apoiado em cima da sua roda base, não. Mesmo que tenha esse respiro ali, esse rebaixo embaixo do seu sócolo. Você pode colocar uma estrutura ali embaixo, um sarrafo de madeira, para o seu forno realmente ficar um pouco mais suspenso. E se esse ar quente ele sai ali por cima do seu forno e logo acima dele tem o cooktop, uma dica que eu te dou é, logo abaixo do cooktop, coloca um tampo de marcenaria ali, para você evitar que esse ar quente fique afetando o seu cooktop, tá bom? Mas tem modelos de respiro que nem saem ali por cima. Nesses casos, você não precisa se preocupar com esse tampo de marcenaria, não. Outro modelo muito comum de respiro aí do seu forno é passando por trás do seu móvel. E esse aqui é muito comum, por exemplo, em torre quentes ou torre de eletrodoméstico. Ele tem ali a entrada de ar e ele passa por trás de toda a marcenaria, mas nesse caso, a sua torre, ela não pode ir até o teto, porque tem que ter um local ali para o ar sair. Tem modelos desses daí também que você pode até mesmo direcionar para a parte de cima da sua torre quente, colocando uma gradinha ali específica só para isso. E tem modelos que são os que eu prefiro, para falar a verdade, onde você tem um respiro no próprio forno, na frente dele ali. Aí você nem tem que se preocupar com gradinha, nem nada disso. Esses aí costumam ser bem mais discretos. Agora só um resuminho bem rápido das vantagens que você pode ter de ter um forno embutido na sua casa. Você pode colocar na altura que você quiser e com isso você tem muito mais mobilidade aí dentro da sua cozinha. Pode ter de diversos tamanhos para atender a demanda da sua família. Tem várias e várias funções aí para poder te atender. São muito bonitos também e podem valorizar muito ali a estética da sua cozinha. Tem pessoas que até gostam de utilizar um modelo elétrico e um modelo a gás juntos. Já o lado ruim deles é que você precisa de um planejamento maior, desde a escolha dos móveis, da pedra, das tomadas, do ponto a gás, enfim. E tem que ter muito cuidado também na hora de planejar esses respiros aí para você ter um bom funcionamento do seu equipamento. Então tem que ler direitinho o manual aí para você não se arrepender. E tem modelos desses também que costumam ser bem salgadinhos. Salgadinho, forno, Também existem outros modelos de fornos e eu vou falar rapidinho aqui para vocês. Forno combinado. Esse é um dos modelos mais tecnológicos que nós temos. Ele une ali um vapor de ar quente seco que garante uma variedade muito grande ali de formas de preparo que você pode ter do alimento. Ele pode assar, fritar, grelhar, enfim. E eles são muito comuns em estabelecimentos comerciais porque eles acabam agilizando muito o preparo das coisas. Há quem diga que ele perde um pouquinho desse sabor caseiro da comida, Mas uma coisa é certa, o forno combinado não sai caro. É porque você não viu o preço ainda.
madeira. O próximo forno que nós temos aqui é o forno de convecção. Ele esquenta na parte inferior dele ali. Ele tem algumas ventoinhas, uns ventiladores dentro do equipamento, onde eles vão espalhando esse aquecimento de maneira uniforme. Dessa forma, os alimentos eles são assados, né, de forma muito mais igualitária e de maneira muito mais rápida também. Às vezes até com temperaturas mais baixas. E também são utilizados mais em cozinhas comerciais por questões da agilidade de preparo mesmo. E para finalizar, nós temos o querido forno a lenha. Esse daí geralmente ele é feito ali com tijolos refratários, retendo ali uma altíssima temperatura dentro dele, que distribui melhor o calor ali de forma homogênea, fazendo com que o alimento ele seja preparado também todo por igual. Ele precisa de um local para você colocar a lenha e uma chaminé, que pode sair ali tanto pela sua fachada, como também ali por cima do seu telhado. Por conta disso, você tem que ter uma boa exaustão, mas existem versões aí de forno a lenha que você pode acoplar junto à sua churrasqueira, e aí você tem só uma chaminé atendendo os dois. Tem modelos também que são integrados ali a um fogão a lenha, a um forno de pizza, e geralmente eles dão um sabor realmente bem diferenciado ali para comida, por causa da queima da madeira mesmo, sabe? Também pode trazer um grande apelo estético, se você gosta aí de um estilo mais rústico assim, fica bem legal. Mas eles também podem receber acabamentos e revestimentos ali para você dar uma mudada na cara deles se você quiser. Mas não tem modelo só de alvenaria não, tá? Também tem modelos que são metálicos, de ferro, de aço, enfim. Como desvantagem, a gente pode dizer que ele ocupa muito mais espaço, né? Por isso que dentro de uma cozinha, às vezes, acaba ficando até inviável você ter um forno desse, a menos que você tenha realmente muito espaço disponível, ou mesmo ele é mais utilizado para uma área gourmet, uma área aberta. Mas hoje em dia já tem sim modelos de forno a lenha que são mais compactos, tá? Eles também costumam ser um pouquinho mais trabalhosos aí na hora de você fazer a limpeza, sem falar que pela queima da madeira ele acaba liberando CO2, que pode ser prejudicial ao meio ambiente. E é sempre bom dizer, se você tem esse modelo, para você procurar aí madeiras que sejam de reflorestamento, tá bom? Mas assim, eu só citei esse forno a lenha aqui pra gente poder completar o assunto, mas o foco do vídeo não era ele. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre forno a lenha, deixa nos comentários aí pra eu saber. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado na escolha aí do melhor forno para poder atender a sua casa, a sua demanda, a sua família. Se você puder, eu te agradeceria muito se você pudesse deixar um like aqui embaixo, se você não deixou ainda, se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, ativar o sininho, porque sempre tá saindo um vídeo aqui sobre arquitetura, planejamento, decoração, e pode ser que o próximo vídeo seja um tema que você está precisando muito, e se não tiver com sininho, o YouTube não vai te avisar. Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo até aqui. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!